Bradley Lockhart e Antoinette Davis se conheceram em uma festa e o breve relacionamento resultou em uma gravidez. Shania Nicole Davis nasceu em 14 de junho de 2004, em Fayetteville, cidade localizada a 102 quilômetros ao sul da capital Raleigh, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Logo após seu nascimento, Shania morou com sua mãe por mais de um ano. Depois disso, Antoinette sentiu que era melhor que a menina ficasse com o pai, porque ele seria capaz de dar a ela um ambiente melhor. Bradley até providenciou uma casa maior e levou a garotinha para viver com ele e seus outros 4 filhos. Assim, Shania tornou-se muito próxima de todos eles, porém, sempre que Antoinette pedia para vê-la, Bradley tomava providências para que ela pudesse passar um tempo com a filha. Aos 5 anos de idade, Shania adorava brincar de se fantasiar e jogar mini basquete com seus irmãos. Ela era uma criança feliz, amorosa, amigável e prestativa. Seu sonho era se tornar uma cantora superstar um dia. Seu pai, Bradley, era um empreiteiro e precisou se ausentar para fazer um trabalho fora da cidade. Em 2 de outubro de 2009, ele se despediu de Shania e, como de costume, a deixou com sua irmã, Carrie. Em 9 de outubro, Antoinette, a mãe, ligou para Carrie, a tia paterna, e perguntou se poderia ver Shania. A garotinha amava muito a mãe e queria estar com ela. Como já havia feito muitas vezes antes, Carrie levou a menina para a casa de sua mãe. Carrie descreveu esse momento. Dei-lhe um beijo de despedida e disse-lhe para ser uma boa menina para a tia Carrie. Enquanto ela corria para a mãe, ela se virou, olhou para mim e disse: "Eu te amo, tia Carrie. Vejo você mais tarde." E essa foi a última vez que vi minha sobrinha. I can't give you justice. This jury has given you what we as humans, the best we as humans can do to give you justice. Justice would be if I could reverse all of this, and I can't. The jury has returned as its recommendation as to the defendant, Mario McNeil, that he be sentenced to death. The time is 43 months. Has not healed or diminished his pain. I think about those last seconds. And you was the last thing my daughter and I look at. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian. Se você chegou a esse vídeo por uma sugestão do YouTube, gosta desse tipo de conteúdo, acha interessante e informativo, considere inscrever-se no canal. Postamos casos inéditos como esse toda semana, então ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Shania ficou com sua mãe e seu meio-irmão mais velho em um trailer, local que tinha sido alugado por Antoinette e Brenda, sua irmã. A tia materna, Brenda, seu namorado e filhos ficaram no cômodo dos fundos, enquanto Antoinette e seus 2 filhos ficaram no cômodo da frente do trailer. Era de manhã cedo quando, em 10 de novembro de 2009, a polícia recebeu uma ligação angustiante de uma mãe. Ela informou que, quando acordou naquela manhã, não encontrou sua filha de 5 anos em casa. Ela não sabia se a garotinha tinha saído, mas ela não estava lá. A pessoa na linha era Antoinette. Em poucos minutos, a polícia chegou ao estacionamento de trailers, onde Antoinette vivia, e procurou por Shania, mas sem sucesso. Sem perder tempo, logo as autoridades emitiram um alerta Amber e conversaram com familiares e vizinhos. De acordo com as informações fornecidas pelo pai da menina, Bradley, Shania residia com sua mãe, Antoinette, há apenas 3 semanas. Ele tinha a custódia total, mas havia prometido deixar Antoinette morar com a filha por 6 meses, se ela conseguisse moradia e um emprego. As irmãs, Antoinette e Brenda, mãe e tia da menina, respectivamente, também foram levadas para interrogatório. Inicialmente, Antoinette alegou que não tinha ideia do que aconteceu com a filha. Mais tarde, porém, ela acusou seu namorado, o que resultou na detenção do rapaz e fez dele um suspeito. Enquanto esses interrogatórios aconteciam, a polícia recebeu uma ligação de um hotel, localizado a 64 quilômetros da cidade de Fayetteville. Funcionários do hotel informaram que um homem havia feito check-in com uma garotinha parecida com Shania.
Ele alegou que a menina era sua filha e estavam a caminho para levá-la para a mãe. A menina foi carregada para dentro e seu corpo estava envolto em um cobertor. Os investigadores analisaram as imagens das câmeras de segurança do circuito interno do hotel. O homem foi filmado pagando por seu quarto. Na manhã seguinte, ele foi sozinho para a área do café da manhã e levou uma banana, um pouco de suco e um bolinho para o quarto. As imagens também mostraram o homem saindo do quarto com a menina. Eles andaram até o elevador, saíram do hotel e foram para o carro. Ele colocou a menina no banco do passageiro, depois voltou à recepção e pediu seu depósito, afirmando que precisava voltar à estrada para levar a menina para conhecer a mãe, e foi embora. A gerente do hotel informou à polícia que a faxineira que limpou o quarto em que o tal homem se hospedou encontrou alguns pacotes de coisas brancas que ela acreditava ser entorpecentes. Quando os investigadores chegaram no hotel, o lixo do quarto já havia sido removido. Porém, a roupa de cama ainda não tinha sido trocada e rapidamente foi coletada como evidência. Esse homem se tornou o principal suspeito e não demorou para que fosse identificado como Mario Andretti McNeil, de 29 anos, que tinha um histórico de crimes violentos. Só então, o namorado de Antoinette foi descartado como suspeito e liberado. Acontece que Mario era o ex-namorado de Brenda, tia de Shania. Mesmo após o rompimento do casal, Mario ainda visitava o trailer com frequência. Ele estava muito familiarizado com Antoinette e seus filhos, e o meio-irmão de Shania chegou a dizer que avistou Mario dentro do trailer antes da garota desaparecer. As imagens de Mario e Shania foram divulgadas pela mídia e pouco tempo depois Mario se entregou. Mas Shania não estava com ele. Mario foi levado para interrogatório e seu carro foi encaminhado para a perícia. No começo, Mario tentou negar seu envolvimento. Entretanto, mais tarde, ele admitiu que esteve no hotel com Shania, afirmou que recebeu uma ligação desconhecida de pessoas que pediram que ele levasse Shania até eles. E foi o que ele fez. Mario McNeil foi preso pelo sequestro de Shania. As autoridades acreditavam que Shania ainda poderia ser encontrada viva. Durante seu interrogatório, Antoinette, a mãe, estava mentindo sobre o que sabia. Mas em algum momento ela decidiu revelar a verdade e contou à polícia uma história chocante. Mario emprestou a Antoinette $200, que ela não devolveu. Logo, Mario exigiu o pagamento da dívida, que poderia ser feito em dinheiro ou sexo. Então, Antoinette entregou sua própria filha, de apenas 5 anos, para quitar essa dívida. Enquanto soluçava, ela disse aos investigadores: "Eu dei Shania a ele para cobrir $200. Ele só deveria fazer sexo." Mais tarde, Antoinette alterou seu relato significativamente, alegando que Mario estava levando Shania para fazer sexo com outro homem. Imediatamente, Antoinette foi presa. Mario se recusou a ajudar a encontrar a menina. 6 dias depois do desaparecimento, em 16 de novembro de 2009, enquanto a investigação continuava, centenas de voluntários se juntaram à busca por Shania e seu pai, Bradley, fez um apelo emocionado pelo retorno de sua filha. Mas infelizmente, poucas horas depois, o corpo de Shania foi encontrado fora de uma estrada rural debaixo de uma árvore em Sanford, a 48 quilômetros da cidade onde morava. Ela estava vestindo um moletom preto tamanho adulto. Conforme constatado pela autópsia, a vítima tinha um hematoma no lado esquerdo do rosto, ferimentos consistentes com agressão sexual, seus pulmões apresentavam edema, bronquite crônica e hemorragia, e concluiu-se que a causa da morte de Shania foi asfixia. As autoridades tinham várias evidências da autoria do crime. No telefone celular de Mario foram encontradas imagens explícitas com a vítima. O DNA de Mario foi encontrado no corpo de Shania e havia DNA de ambos na cama do hotel. As amostras de solo coletadas dos pneus do carro de Mario correspondiam ao solo na beira da estrada perto de onde o corpo de Shania foi encontrado. Ainda no ano de 2009, Bradley, pai de Shania, disse à mídia que foi parcialmente responsável por sua morte. Ele afirmou que Shania morava com ele, mas depois que Antoinette conseguiu um emprego, ele enviou Shania para viver com ela, inclusive para que desenvolvessem um relacionamento de mãe e filha.
Shania morava no estacionamento de trailers em Fayetteville com sua mãe, seu meio-irmão mais velho, sua tia Brenda Davis, o namorado dela, Geroy Smith, e os filhos dela. Brenda Davis, a tia, já havia namorado Mario McNeil. Na época dos fatos, ele estava morando a vários quilômetros de distância com a mãe de sua filha de 18 meses. No fim do dia 9 de novembro de 2009 e início do dia 10 de novembro, Mario ingeriu bebida alcoólica. Fez uso de entorpecentes e começou a enviar mensagens de texto para mulheres que conhecia. Isso incluía Brenda Davis, tia materna de Shania, e outra mulher que morava no mesmo estacionamento de trailers. A outra mulher o convidou para visitá-la, mas quando ele chegou lá, pouco antes das 3 horas da manhã, ela havia adormecido. Então Mario foi até o trailer de Brenda. Ele queria que Antoinette pagasse o que devia. Foi nesse momento que ela concordou em deixá-lo levar Shania para um motel para que ele pudesse fazer sexo com a pequena para saldar a dívida. Por volta das 6 horas da manhã do dia 10 de novembro, Antoinette acordou sua irmã, Brenda, e o namorado dela, dizendo que Shania havia desaparecido. Por insistência de Brenda, Antoinette chamou a polícia quase 1 hora depois. E o restante, vocês já sabem. Durante a audiência, a defesa de Antoinette Davis, a mãe, alegou que, ao longo de 4 dias, ela foi questionada intermitentemente por investigadores que nunca a lembraram de seu direito de permanecer em silêncio e de consultar um advogado. Ela foi indiscutivelmente coagida e intimidada por 2 policiais. No 4º dia de interrogatório, ela estava chorando e desabou. Depois de estudar a linha do tempo dos eventos que levaram ao sequestro em um estacionamento de trailers, os investigadores ficaram céticos em relação à sua afirmação. Além disso, Antoinette acusou falsamente seu namorado, o que resultou em sua detenção. Antoinette afirmou ser uma boa mãe que procurava fazer o melhor pelos filhos, mesmo não tendo ajuda de ninguém, mas o juiz discordou dela e disse: "Você poderia ter poupado a vida de sua filha e não o fez. Você não é uma boa mãe. Isso não precisava acontecer." Antoinette Davis, de 28 anos, foi acusada de homicídio em 1º grau, tráfico humano, crime de abuso infantil envolvendo prostituição, apresentação de um desaparecimento falso e impedimento de uma investigação. De acordo com os mandados de prisão, Antoinette conscientemente forneceu Shania Davis com a intenção de que ela fosse mantida em escravidão sexual, permitindo um ato de prostituição. Em outubro de 2013, ela se declarou culpada de homicídio em 2º grau e das outras acusações e foi sentenciada a no mínimo 17 anos e meio de prisão. Ela será elegível à liberdade condicional em maio de 2027. No momento de sua prisão, Antoinette estava grávida e o bebê foi colocado em um orfanato. Em maio de 2013, Mario McNeil, de 33 anos, foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à pena capital por homicídio. Pelas acusações de sequestro, tráfico humano, escravidão sexual, atos indecentes com um menor e ofensa sexual de uma criança por um criminoso adulto, ele foi sentenciado a mais de 705 meses, ou seja, 58 anos. Mario Andretti McNeil, atualmente com 43 anos, está no corredor da morte. Devido a um conflito de interesses judiciais em torno da pena de morte na Carolina do Norte, o Estado não realiza uma execução desde agosto de 2006 e não há previsão de quando serão retomadas. A equipe estadual de revisão de fatalidades infantis é responsável por examinar todas as mortes infantis quando suspeitas de negligência ou abuso foram levadas ao conhecimento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. As revisões têm como objetivo encontrar falhas no sistema de serviço de proteção à criança e evitar que mais crianças morram. A revisão do caso de Shania Davis, uma das mortes infantis de maior destaque nos últimos anos, foi concluída 8 anos depois. Mas, com tanto tempo decorrido, o valor real das conclusões e recomendações do relatório é questionável, assim como sua eficácia como ferramenta de prestação de contas. É importante que as revisões sejam concluídas rapidamente. Algumas revisões identificaram erros cometidos por assistentes sociais, policiais,
médicos e outros profissionais, ou falhas em reconhecer sinais de alerta de abuso. As revisões podem levar a mudanças imediatas nos procedimentos para proteger as crianças. Mas quando anos se passam sem que o Estado olhe para as circunstâncias de uma morte, torna-se cada vez mais difícil para os envolvidos lembrar os detalhes do que aconteceu. Em setembro de 2017, 8 anos após o caso, a revisão foi concluída e entre as descobertas estão: alguns meses antes da morte de Shania, policiais fizeram uma batida antidrogas na casa de sua mãe. A menina ainda não morava lá, apenas seu meio-irmão e primos. O relatório dos policiais mencionou as crianças, mas ninguém alertou os assistentes sociais do condado. Na mesma época, funcionários de uma escola estavam preocupados com a família, mas também não informaram o Departamento de Serviços Sociais até que fosse tarde demais. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ler o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.